Você faz a sua pesquisa, você faz a diligência, você encontra os melhores ativos do mercado, você investe neles e ainda assim a sua carteira está uma droga. Eu acho que você está com um problema de alocação. Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como um gestor profissional monta uma carteira. O que poucas pessoas percebem é que, talvez até mais importante do que escolher quais ativos você vai ter dentro da sua carteira, é a pergunta de como você vai combinar esses ativos para maximizar a relação risco-retorno dessa carteira. Como você faz para maximizar o Sharpe dessa carteira. Um ponto interessante é que, assim como vocês têm que lidar com esse tipo de decisão, você precisa definir do seu recurso total quanto você vai alocar em cada um dos fundos, quanto você vai alocar em cada um dos ativos, a gente dentro da gestora também tem. A gente também tem que tomar essa decisão, a diferença é que você está alocando em fundos e ativos, a gente tem que alocar entre estratégias. Por exemplo, o nosso fundo Zaratustra é um fundo que tem 40 estratégias rodando dentro dele em paralelo. Quanto dinheiro eu coloco em cada uma dessas estratégias para maximizar o Sharpe do fundo como um todo? E a ideia desse vídeo é mostrar para vocês como vocês conseguem usar esses mesmos conceitos que a gente usa aqui na gestora para montar as nossas carteiras, como vocês conseguem usar isso na carteira de vocês, para tentar maximizar a eficiência da combinação de ativos que vocês têm. Para maximizar o Sharpe da carteira dos nossos fundos, nós usamos dois princípios básicos. E só dois. O primeiro princípio é: toda alocação em determinado ativo ou determinada estratégia, ela deveria ser inversamente proporcional à correlação que aquela estratégia tem com as outras estratégias que eu tenho na minha carteira. O que eu quero dizer com isso? Imagina que você tem dois fundos, o fundo 1 e o fundo 2, e eles têm uma correlação muito alta entre eles, ou seja, o comportamento deles ao longo do tempo é muito parecido. Se um está ganhando dinheiro, a chance do outro é muito alta, se um está perdendo dinheiro, a chance do dois também é muito alta. Eles se comportam muito parecidos. Nesse caso, como o comportamento é muito semelhante, eles deveriam competir pelo mesmo bolso de risco. O que eu quero dizer com isso? Se eu aumento a alocação no fundo 1, eu deveria necessariamente diminuir a alocação no fundo 2, porque eles são parecidos entre si, então eu não tenho diversificação quando eu estou alocando entre esses dois fundos. Se eu vou aumentar um, eu deveria diminuir o outro. Por outro lado, se eu tenho um fundo que é completamente diferente, um fundo que é descorrelacionado do fundo 1 e 2, esse fundo ele deveria estar num bolso de risco separado. Como ele é descorrelacionado, ele traz diversificação para minha carteira. Então eu poderia crescer a alocação do fundo 3 sem ter nenhum tipo de influência na alocação do fundo 1 e 2. Então, o princípio básico aqui é: se a correlação de um ativo é alta com o resto da minha carteira, essa alocação deveria ser menor. Se a correlação é muito baixa ou negativa, a alocação deveria ser maior, porque isso contribui para a diversificação da carteira. Claro que a matemática, para você fazer as contas para uma carteira muito grande, para 30, 40 ativos, começa a ficar bastante caótico para você chegar na alocação ótima em cada um desses ativos. Então, você pode usar uma regrinha de bolso para tentar facilitar a sua vida. A regrinha de bolso seria clusterizar, eu vou agrupar todos os ativos que você está tentando alocar em grupos de acordo com a correlação entre eles. Se o fundo 1 e o fundo 2 têm uma alta correlação entre eles, eles deveriam estar no mesmo grupo. Então imagina aqui que eu tenho o fundo 1, eu tenho o fundo 2, eles estão dentro do grupo A. Aí eu tenho um outro grupo de fundos, mais dois fundos, o fundo 3 e o fundo 4, que não tem correlação nenhuma com esses fundos que estão no grupo A, mas eles têm uma correlação entre eles. Eles deveriam ser um outro grupo, então esse vai virar o grupo B. E aí, imagina que você tem um ativo na sua carteira que ele não tem nenhuma correlação com nenhum dos fundos do grupo A, não tem correlação com o fundo B e ele não tem correlação com mais nenhum ativo que você tem na sua carteira. Esse fundo sozinho é um grupo por si só. Então, você tem aqui o grupo C. Legal! Uma vez que você fez essa clusterização, ou seja, você definiu os seus grupos de acordo com a correlação entre os ativos, o segundo passo é fazer uma alocação inversamente proporcional à volatilidade. Como isso funciona na prática? Imagina que o grupo A tem uma volatilidade de 10% ao ano. O grupo B tem uma volatilidade também de 10% ao ano.
E o grupo C tem uma volatilidade de 100% ao ano. Para fins práticos, aqui eu vou dar um exemplo esdrúxulo para facilitar a comparação. Se você faz uma alocação com um financeiro idêntico em cada um dos grupos, ou seja, sei lá, eu tenho 3 mil reais, eu coloco R$ 1.000 aqui, R$ 1.000 aqui, o risco do grupo C é 10 vezes maior que o risco de A e B. Então, a sua carteira basicamente só depende do que vai acontecer com C. Se C for bem, a sua carteira vai bem. Se C for mal, a sua carteira vai mal. Basicamente não interessa o que vai acontecer com A e B, porque o seu risco total está muito concentrado em C. Apesar de você ter colocado R$ 1.000, que é a mesma coisa dos outros grupos. Então, para balancear isso, você tem que fazer uma alocação inversamente proporcional ao risco de cada um desses grupos. Se você tem uma alocação de 100, uma volatilidade de 100% aqui, 10% aqui, você deveria ter 10 vezes mais de alocação em B para cada uma parte de C, para você depender igualmente dos dois. E você deveria fazer isso para todos os grupos da sua carteira. A ideia aqui é você não ter um risco concentrado em alguma classe de ativo. Você quer ter uma verdadeira diversificação na sua carteira. Então, nesse caso, você teria que ter 10 unidades de A, 10 unidades de B para cada uma de C. E aí você chega numa carteira que é verdadeiramente diversificada e isso é o que maximiza o Sharpe da sua carteira. Pessoal, quando a gente fala de alocação de carteira, existem várias metodologias que vocês podem usar. Mas todas elas, de uma forma ou de outra, passam por esses dois grandes princípios. Se vocês conseguirem usar isso aqui na carteira de vocês, é possível que vocês tenham um ganho gigante de qualidade na carteira com relativo baixo esforço. E lembrem-se, para você ter uma carteira de qualidade, não basta você só escolher bons ativos. Você precisa pensar em como você vai combinar eles. Você pode ter duas carteiras com exatamente os mesmos ativos e o resultado delas no final do dia pode ser drasticamente diferente, de acordo com a alocação de cada um. Espero que tenha ajudado e nos vemos no próximo vídeo. Bota a mão no painel, finge que você vai desenhar, tipo, vai lá, se inclina. Cara, pode se quiser andar um pouquinho, pode. Eu preciso que você tire o tênis. Faz diferença. Faz muita diferença, velho. Fala alguma coisa? Alô, 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 alô. Alô. Ok, my brother. Vamos. Você tá com problema de alocação. Não, ficou péssimo. Só porque agora eu tô mais perto. Ação.